Aí, tá gravando. Então, bom dia, pessoal, tudo bom? Só recuperando aqui um pouquinho, relembrando um pouco o que eu falei na última aula. A gente já estava na seção 2 do capítulo 11, a integral como limite de somas de rima, né? Então, só estava relembrando aqui o pessoal, norma de uma partição. Estava falando antes de começar a gravação, né? Só o pessoal lembrar que a norma da partição é justamente o comprimento do maior subintervalo da partição. É apenas um conceito, uma definição, né? Que vai ser usada aqui no Teorema 6, que no último vídeo que eu postei para vocês no YouTube já está lá discutida a demonstração desse teorema, mas só para lembrar o teorema, ele diz que se uma função f dois pontos de AB fechado em R é limitada, então, dado um epsilon maior que zero, existe delta, tal que, se a norma da partição for menor que delta, se a partição for, digamos assim, se os pontos da partição estiverem suficientemente próximos uns dos outros, né? A norma é o maior intervalo, é o maior comprimento de subintervalo aqui. Então, dizer que a norma é menor que delta significa que esse maior distância entre dois pontos dela já vai estar menor do que delta. Então, as outras vão estar menores ainda. Quer dizer, os pontos vão estar bem próximos um dos outros, né? Então, repetindo, dado epsilon maior que zero, existe um delta, tal que se a norma da partição for menor que delta, a soma superior fica menor do que a integral superior mais um epsilon, né? Lembrando que a integral superior, ela é o ínfimo das somas superiores. Então, o natural, digamos assim, é a gente pensar que qualquer soma superior é maior ou igual que uma integral superior, não menor. Está menor aqui porque eu somei um epsilon, tá? E o teorema diz que, dado qualquer epsilon, por menor que seja esse epsilon aqui, eu sempre vou encontrar um delta, tal que se a norma da partição for menor que delta, existe essa soma superior que fica menor do que a integral superior mais epsilon. É um resultado técnico de análise, demonstração já está gravada, está postada lá para vocês. Para que ele existe? Para demonstrar o próximo teorema. Agora, antes de demonstrar o próximo teorema, ele comenta algumas coisas aqui no final, logo após o fim da demonstração aqui, ó. Então, vou só comentar aqui um pouco antes de ir para o teorema 7 e fechar a sessão. Então, ele diz aqui o seguinte: dizer que uma soma superior de f relativamente à partição P é menor do que a integral superior mais epsilon equivale a dizer que a distância, esse módulo aqui você pode pensar como a distância na reta, né? Porque isso aqui é um número, isso aqui é um número também. Então, a distância na reta entre a integral superior e a soma superior ficou menor do que epsilon, porque elas estão se aproximando uma das outras conforme aquela norma de P fica menor que delta, né? Então, vale a pena a gente escrever isso aqui, né? Colocar na forma de observação, colocar assim, óbvio, a demonstração já fiz, já está salva lá, não vou repetir, vou só colocar assim algumas observações que de repente são interessantes. Olha só. Então, por exemplo, essa observação aqui é interessante. Você falar que a soma superior de f relativamente à partição P, ela é menor do que integral superior de A até B, f de x dx, mais epsilon é equivale a isso aqui, dizer que a distância, módulo, da integral superior de A até B, f de x dx, menos a soma superior f relativamente à partição P, fica menor do que epsilon. Um comentário interessante que ele fez. Logo, o teorema 6 significa o quê? Significa que no limite para a norma da partição tendendo a zero, quer dizer, quando aqueles pontos lá da partição ficam tão próximos ali quanto você queira, a chuva de pontinhos amarelos ali, né? Quer dizer, você pode imaginar que essa partição aqui vai sendo refinada, você vai colocando cada vez mais pontos, e essa maior distância que tem entre os pontos vai tendendo a zero. É um modo de você pensar isso aqui. Então, o teorema 6, no fundo, é isso. No limite para a norma da partição tendendo a zero, a soma superior fica igual à integral superior. Agora, você já definiu a integral superior em termos da soma superior sem usar o inf, né? Porque a definição que a gente tinha era integral superior é o inf das somas superiores. Agora, apareceu a integral superior como
um limite de somas superiores. O limite quando? Quando a norma da partição tende a zero. A soma superior é sempre, assim como a inferior também, é sempre de uma função em relação a uma partição. Então, no limite, quando a norma da partição tende a zero, a soma superior vira a integral superior. Certo? Claro, nós estamos, lembra da hipótese do teorema, nós estamos considerando sempre uma função limitada e definida no intervalo fechado. É sob essas condições aqui, tá? Bom, só para a gente não pensar que é sempre, né? Não, quando tem uma função f de AB em R, AB fechado, e a função limitada, isso aqui vale. A integral superior é o limite, né? Vamos escrever aqui esse teorema 6, então, né? Fez esse comentário aqui, então, outra observação. Outra observação. O teorema 6, que a gente acabou de discutir ali, significa que, dois pontos, aí vou colocar aqui embaixo. Ele significa que o limite para a norma da partição tendendo a zero da soma superior de f relativamente à partição P é igual à integral superior, f de x dx. Então, calma que ele vai usar isso aqui. Isso aqui vai entrar direitinho no teorema 7. É que antes ele está fazendo os comentários. Outra coisa, de modo inteiramente análogo, a gente prova também para a integral inferior. Olha lá, a integral inferior é o limite das somas inferiores. Interessante, né? Vamos escrever aqui também. Vamos colocar aqui do lado. Ó. Limite para norma da partição tendendo a zero, soma inferior de f relativamente à partição P é igual integral inferior de A até B, f de x dx. Bom, olha só que interessante esse próximo conceito que ele introduz aqui, agora já caminhando para o teorema 7, para fechar a seção 2. Partição pontilhada. Esse aqui é um conceito fundamental para a gente entender o que é uma soma de Riemann e fechar com um teorema que estabelece a integral como um limite de somas de Riemann. Né? Então, o que é uma partição pontilhada do intervalo AB? É uma partição P junto com uma lista de pontos xi. Né? Então, a ideia de partição, eu tinha feito o desenho ali em cima para vocês. Né? Tá aqui, esse aqui é uma partição do intervalo AB. São esses Tzinhos aqui. Agora, o que é uma partição pontilhada? Olha só. Vamos fazer um... Então, peraí, deixa eu só escrever aqui, né? Passar um traço aqui. E aí a gente coloca assim, ó, olha a cor que eu peguei, a cor nova, que peguei umas cores novas aqui, pessoal, nessa lousa. Os outros alunos, eles não têm ligado muito. Vamos ver se vocês percebem quão legal são essas cores. Olha só essa cor aqui. O que é isso? Muito bacana essa cor. Definição. Essa aqui também, ó, esse verdão aqui, eu vou começar a usar isso aqui, que eu não usava tanto essas cores. Definição. Então, o que é uma partição? Partição pontilhada. Partição pontilhada. Olha bem. Então, você tem, fazer uma ilustração aqui, né? Você tem um intervalo AB. Você tem aqui o intervalo AB. E você tem a partição em primeiro lugar, né? Então, aqui é o T0. Vamos colocar aqui. Vamos pegar um caso bem T1, T2. Aí você tem aqui um T3. E digamos que o T4 é o B. Só que agora ela é pontilhada. Então tem que ter uma lista de pontos xi. Então agora vai ter que ter isso aqui, ó. Um xizinho. Percebeu como é que funciona? Olha lá, vamos ver ali no livro. Ele começa no xi1. Ele começa no xi0. Porque não sei se você percebe, vai ter um xi a menos do que um t, né? Quantos tzinhos tem na partição? Tem n mais 1. Quantos t's? Tem n mais 1. Quantos xis? N. Justamente porque ó, cada um deles tem que estar entre 2. Então aqui, xi2, aí aqui. Não precisa estar bem no meio, tá? Pode estar, sei lá,
mais para cá, mais para lá, mas tem que estar entre os dois aqui. Xi4. Tá ali. Então, o que que acontece? O que que é a partição pontilhada, então? Você tem, ao mesmo tempo, a partição, os pontos ali, ó, T0, T1, T2, T3 e T4, no caso do meu exemplo aqui, e ao mesmo tempo você tem essa lista que ele chamou de Xi, que é a lista que tem esses pontinhos Xi aqui. Xi1, vírgula. Xi2, vírgula. Xi3, vírgula. Xi4. Tá lá. Então, e qual que é o detalhe aqui que liga uma coisa com a outra? É isso aqui, ó. Os Xis têm que estar entre dois T's. Então, vírgula com Ti menos 1 menor ou igual que Xi menor ou igual que Ti. Tá lá. É assim que funciona, para I igual a 1, 2 até N, vírgula, I igual a 1, 2 até N. Essa que é a ideia de partição pontilhada. Além dos pontinhos aqui amarelos dos Tzinhos, tem também esses Xis entre os T's. Bom, uma partição pontilhada do intervalo AB, aí ele coloca de uma maneira bem assim, né, formal, é um par P estrela, P asterisco, que é composto de uma partição e de uma lista Xi de pontos, onde P, T0 até Tn é uma partição de AB, e Xi, de Xi1 até Xn, é uma lista de N números escolhidos, de forma que os Xi estão entre os T's. Né? Aí vem a ideia de soma de rima. Dado uma função limitada f de AB em R e uma partição pontilhada P estrela de AB, o que é a soma de rima? A soma de rima é esse símbolo aqui, né? Somatório de f P estrela. Ela vai ser o somatório dos f de Xi, Ti menos Ti menos 1. Certo? Então, a soma de Riemann, ela não é nem uma soma inferior, necessariamente, né? Nem uma soma superior, necessariamente. Né? Você vê que ele até diz aqui embaixo, ó, a soma de Riemann está entre as duas, mas pode ser igual, por isso que eu falei, não necessariamente. Né? Pode até ser igual a inferior, igual a superior, mas ela fica, em geral, entre as duas. Por quê? Porque você está calculando o valor de f no ponto Xi lá, no Xi que está lá dentro da partição pontilhada. Isso não significa, isso não garante que esse f de Xi vai ser exatamente o ínfimo da função no intervalo, que são os ínfimos que geram a soma inferior, que é o eminho I. Nem garante que esse f de Xi vai ser o emão I. O emão I é o supremo, que é o que gera, o supremo da função no intervalo, que é o que gera a soma superior. Então, essa soma de Riemann, ela é alguma coisa que pode acontecer de esse f de Xi ser o ínfimo. Aí a soma de Riemann vira a soma inferior. Imagina só, e para todos os Xis, hein? F de Xi1 é o Mzinho 1, F de Xi2 é o Mzinho 2, olha a coincidência que tem que dar. Então imagina que todos os Fs de Xi são os Mzinhos e são os ínfimos, então aí a soma de Riemann se converte na soma inferior. Agora, se todos os Fs de Xi forem os supremos emão I, aí a soma de Riemann se converte na soma superior. Como muitas vezes não é nem o ínfimo nem o sup, é um valor intermediário ali qualquer, então a gente diz que a soma de Riemann está entre as duas, tá? Mas é interessante esse conceito aqui. Esse a gente tem que colocar na lousa, que é importante para o Teorema 7. Vou botar aqui, definição. Definição. Olha a cor. Deixa eu ver se o pessoal está aí. Ficou... Ah lá, Viluges comentou. Ah, que legal. Pensei que vocês estavam muito putos comigo. O pessoal tá meio puto. Olha o Max aqui, ele chegou. Apareceu aqui o rostinho dele. Bom dia para todos vocês. Desculpa meu total falta de noção aí na última aula. Eu fiquei dormindo, que nem um hipopótamo. Tá certo? Então, peço desculpa a vocês aí, que ficaram esperando à toa aí. Eu acabei chegando atrasado. Mas, em compensação, para pedir desculpa, eu peguei umas cores novas aqui para deixar essa lousa mais bonita. Então, olha só. Definição. Soma de Riemann, olha lá, soma
de Riemann. Soma de Riemann. Então, o que ele está explicando aqui para a gente que é a soma de Riemann? Você tem uma função limitada, f2 pontos de AB em R, até aí tudo bem. Pega ali uma funçãozinha limitada, f2 pontos de AB em R, e uma partição pontilhada de AB. P estrela, partição pontilhada de AB. AB. Aí o que é a soma de Riemann? A soma de Riemann é dada por esse símbolo aqui. Vou colocar em amarelo aqui para destacar. Vamos colocar em amarelo para destacar. Soma de Riemann da função f relativamente à partição P estrela é igual à somatória de igual a 1 até n, f de xi, ti menos ti menos 1. F de xi, ti menos ti menos 1. Tá lá. Bom, aquilo que eu expliquei, ele escreveu aqui embaixo, né? Note que, isso aqui é importante também, note que ela vai estar sempre entre a soma inferior e a soma superior. Lembra que a soma inferior é um mzinho i, e a soma superior é um mzão i. E esse f de xi, ele no fundo é assim, né? Mzinho i é menor ou igual que f de xi, que é menor ou igual que mzão i. Então, como ele está entre os dois, isso aqui acarreta que a soma de Riemann está entre a inferior e a superior. Tá? E isso vai ser importante daqui a pouco. Então, estou só comentando aqui o que vai bombardear lá no Teorema 7 daqui a pouco. Então, note que uma soma inferior em relação à mesma partição P estrela, vem de uma P, né? Olha lá, a partição pontilhada P asterisco, ela vem de uma partição P, né? Então, repara que tem uma coerência aqui, é P, P e P estrela no meio, P asterisco no meio. Então, seja qual for o modo de pontilhar a partição P, tem-se soma inferior, F relativamente à partição P, é menor ou igual que soma de Riemann, de F relativamente à partição P estrela, que é menor ou igual soma superior de F relativamente à partição P. Ponto final. Tá aqui. Bom, mas e o que ele quer com essa soma de Riemann? O que ele quer com tudo isso? Vai chegar aqui, ó. Mas antes vamos comentar esse último parágrafo aqui. Disse que o número real i é o limite dessa soma de Riemann quando de novo, a norma da partição tende a zero. Quando para todo epsilon maior que zero, pode-se obter um delta maior que zero. Só a definição, está só falando a definição de limite. Pode-se obter delta maior que zero, tal que esse módulo vai ser menor que epsilon, quando a norma de P menor que delta. Quer dizer, no fundo aqui, nesse último parágrafo, ele só aplicou a definição de limite para a soma de Riemann. Tá? Ele está querendo comentar assim, olha, pode ser que as somas de Riemann vão convergir. Porque limite, né? Limite é quando alguma coisa converge. Pode ser que as somas de Riemann vão convergir para um limite isão, quando as normas de P tendem para zero. Né? Detalhe, quem que você acha que vai ser esse isão? Esse isão é justamente a integral de A até B da função f de x. É por isso que ele está comentando isso. Tá? Então, nem vou escrever esse parágrafo aqui, porque isso aqui é só... Né? Tudo bem. O número real i é o limite de uma soma de Riemann, quando norma de P tende para zero.
Isso equivale a escrever que I é igual ao limite norma de P tendendo a zero disso aqui, tudo bem. Quando dado epsilon maior que zero, pode-se obter um delta maior que zero, tal que essa módulo aqui fica menor que epsilon, quando a norma de P fica menor que delta. Não vejo nada de novo aqui, né? É uma coisa que a gente já tinha falado um pouco antes aqui, né? A gente já tinha falado isso aqui, ó. Ele já tinha feito esse comentário aqui, né? Mas tudo bem, ele voltou a fazer, que ali estava em outro contexto. Teorema 7. Agora eu vou colocar aqui na lousa para fechar esse vídeo e fechar a sessão 2. Então vamos lá. Teorema 7. Teorema 7 é o seguinte. Se f de AB em R é integrável, então a integral é o limite das somas de Riemann. Mas que limite? Limite quando a norma da partição tende a zero. Esse é o título, se você parar para pensar, ele é o título da sessão. O que era o título da sessão? A integral como limite de somas de Riemann. É justamente o Teorema 7. Ele é o título dessa sessão. A integral como um limite de somas de Riemann. É justamente o que... Esse teorema aqui é o que dá o título para a sessão. Entendeu? Se f, dois pontos, de AB em R é integrável, então... ela é integrável? Então a integral dela vai ser o limite das somas de Riemann. A integral de A até B da f de x dx vai ser igual ao limite para quando as normas da partição tendem a zero, limite para a norma de P tendendo a zero, somas de Riemann. Somas de f, ponto, vírgula, P estrela. Olha lá. Bom, tem uma demonstração aqui. A demonstração é curtinha. E vai ser baseada justamente no Teorema 6 que acabamos de ver, né? Ele diz que no último vídeo. Diz o seguinte, segue-se do Teorema 6 que se f for integrável, então é só voltar um pouquinho ali naquele comentário final, ó, ele diz o seguinte, olha só o que ele tinha falado antes aqui, o Teorema 6 significa que o limite para a norma da partição tendendo a zero da soma superior é integral superior. E o limite para a norma da partição tendendo a zero, soma inferior, é integral inferior. Só que quando a função é integrável, a integral superior é igual à integral inferior, que é igual à integral. Então, por isso que ele está... Vamos voltar ali, desculpa. Vamos voltar ali. Por isso que ele está dizendo o seguinte, ó, se f é integrável, os dois limites ficam iguais, né? Vale a pena a gente escrever isso aqui. Demonstração. Só para fechar aqui, rapidinho. Se f é integrável, então, do Teorema 6, o que você vai ter do Teorema 6? Olha lá. Juntando o Teorema 6 com o fato de que f é integrável, limite para a norma da partição tendendo a zero da soma inferior de f com respeito à partição P, ela é igual à integral inferior, né, de A até B. Mas que como a função é integrável, isso aqui é igual à integral superior, que pelo Teorema 6 de novo, vai ser igual limite para
norma de P tendendo a zero, soma superior de F com respeito a P. Mas, com a função integrável, essas duas integrais aqui, elas são, na verdade, igual à própria integral de A até B, f de x dx. Então, realmente vale isso aqui. Só que eu já tinha discutido essa desigualdade aqui com vocês, né? Comentei aqui. A integral de Riemann, a soma de Riemann está sempre entre a soma inferior e a soma superior. Então, agora ele vai usar isso aqui, ó. Como a soma de Riemann está sempre entre a soma inferior e a soma superior, correto? Resulta imediatamente que a hora que você faz o limite para isso aqui tendendo a zero, né? E tanto essa aqui vai virar, ó, você passar o limite aqui nessa desigualdade, vai ficar limite norma de P tendendo a zero, limite norma de P tendendo a zero, limite norma de P tendendo a zero. Os dois limites da ponta, como a gente está vendo aqui em cima, viram a integral. Então, asanduichou o meio aqui. O meio vai ter que virar integral também, porque ficou integral menor ou igual que ele, menor ou igual que integral. A mesma integral nas duas pontas, né? Então, a ideia é só você passar o limite ali dos três lados, digamos assim, né? Você tem Szinho, F, P, menor ou igual que soma de Riemann, FP estrela, FP estrela, menor ou igual, que Szão, F, P, e aí eu passo o limite. Aí vai ficar limite, né? Então isso aqui implica que, aqui eu escrevi embaixo, isso aqui implica que limite, norma de P tendendo a zero, do Szinho aqui, FP, menor ou igual que o limite, norma de P tendendo a zero, soma de Riemann, FP estrela, menor ou igual que o limite, norma de P tendendo a zero, Szão, FP. Agora, esses dois da ponta, que a gente já escreveu aqui em cima, viram a integral. Então, isso aqui implica que esse limite para a norma de P tendendo a zero, da soma de Riemann, F, P estrela, é igual à integral, não coube aqui, mas eu escrevi esmagado aqui, f de x dx, que é exatamente esse enunciado aqui do teorema, você acabou de demonstrar. Tá? E caracterizou a integral como um limite de somas de Riemann. Ele fez uma observação aqui, ó, vale a recíproca do teorema 7, mas ela é menos interessante. E citou uma página que eu procurei aqui nas minhas duas edições, que eu tenho duas edições desse livro aí, Curso de Análise, volume 1, que eu estou mostrando elas aqui para você na tela, para você não achar que eu estou depresepada. E não existe essa página em nenhuma das duas edições. Não existe a página 233. É um erro de imprensa aqui, ó. Na verdade, é um 2 aqui. É página 232, 233, tá? Então, corrija aí no seu livro, senão você nunca vai achar essa página aqui. Aí eu fui lá na 232, 233, ele está falando exatamente desse teorema aqui, só que lá ele prova não com então, ele prova com C e somente C. Então, ele faz a volta também, tá certo? Eu encerro esse vídeo por aqui e eu já vou começar a gravar um próximo vídeo falando dessa próxima sessão.